Fala galera, bem-vindos ao canal Bia Racing, falando aqui direto de Indianápolis. Hoje estou de banho tomado porque é sábado e tem Legends Day, o dia também dos Autograph Sessions, a sessão de autógrafos dos ex-pilotos de Fórmula Indy. Então eu acabo assinando autógrafos com vários ex-pilotos, que é muito legal. Eu sou normalmente a mais novinha porque me aposentei cedo da Fórmula Indy, mas é um dia muito bacana. E eu venho aqui pra gente discutir um pouquinho sobre o caso da Penske, agora que eu fiquei aqui alguns dias, pude pesquisar bastante, conversar com bastante gente para passar algumas informações aí para vocês. Bom, para quem chegou aqui agora e tá perdidaço, o Team Penske, né, que é um dos times mais tradicionais da Fórmula Indy e também é o time do dono da categoria atualmente, que é o Roger Penske. O Roger adquiriu, né, o Indianapolis Motor Speedway e a Fórmula Indy, a IndyCar, por volta ali de 2019, se eu não me engano. E ele também tem um time, Team Penske, que já está há décadas na Fórmula Indy, é um dos times mais importantes e mais vencedores dessa categoria. Eis que no dia de classificatório, semana passada, domingo, explode um escândalo de que os carros do Will Power e do Joseph Newgarden estariam fora do regulamento, porque o atenuador, essa pecinha que a gente vai mostrar aqui agora em destaque para vocês, estava modificado. Olha como normalmente ele fica e olha como normalmente estava os carros do Will Power e do Joseph Newgarden no classificatório. Eles tinham uma pequena modificação, um reparo, tá? Quando eu vi de cara, eu achei estranho, assim, fora do regulamento estava, ok, mas será que eles ganharam algum tipo de performance só com aquela modificação? Porque no alternador ele não ganha, ele não tem ali um grande tráfego de ar, né, que nos ovais é tão importante como tem uma asa dianteira, uma asa traseira, onde o ar passa. Ali a asa da frente vai de cara, né? E aí toda a asa, os gurneys, eles modificam a trajetória do ar e dão mais downforce para o carro, mais drag. Então, realmente é um estudo muito grande de downforce versus drag. Drag, para quem não sabe, dando um exemplo muito básico, o que é o drag, que é o arrastro em português? Você coloca a mão para fora do seu carro, pá, você sabe, você vê que a sua mão vai para trás, porque o ar bate, esse é o arrastro. Isso para o carro, assim como leva a sua mão, esse ar para o carro, deixa ele mais lento. Então as equipes trabalham de forma, assim, muitos estudos para diminuir o drag, para os carros simplesmente irem mais rápidos aí nas retas, principalmente nos ovais, onde, né, fica andando ali em pé embaixo por um bom tempo. Então, voltando aí à questão, não, o alternador de cara eu pensei que não teria performance, apesar de estar fora do regulamento. E falando aqui com o Tony Kanaan, olha o que o Tony Kanaan disse rapidamente sobre isso quando a gente perguntou para ele. É uma peça que não pode ser modificada, mas a modificação que fizeram foi realmente, o Hélio não estava errado em falar que foi estética. O problema é que quem não leu o regulamento e depois uma equipe que teve um histórico de um negócio que foi mal intencionado na primeira vez, está pagando o preço. Aí você junta que ele é o dono da categoria, vai só aumentando. Hoje a gente tem uma responsabilidade com uma McLaren, se a gente faz um negócio desse tamanho, vira um negócio gigantesco. Então, vocês viram o que o Tony falou? Falei com um engenheiro da Andretti também, que trabalhou comigo em 2012, e ele falou a mesma coisa. Bia, não é uma peça que trouxe performance, mas está fora do regulamento. E ele, sendo um time da categoria, o que traz muito desconforto para todos, foi, né, desclassificado, né, como tinha que ser, e ainda gerou ali todo um escândalo que o Roger Penske veio a público anunciar que mandou embora basicamente o Tim Cindric, que é o CEO da Penske, equipe Penske, né? O Tim Cindric está muitos anos liderando a equipe com o Roger, o cara assim, o braço direito do Roger na equipe. Um dos engenheiros e o Kevin Moyer, que é um dos engenheiros, se eu não me engano, do carro do Joseph Newgarden, que fazia o estratégia e rádio. O Moyer também trabalhou comigo na Andretti. Então esses três nomes foram mandados embora, o que mata a corporação, porque são, assim, as lideranças do Team Penske. Então o Roger foi drástico nesse anúncio, né? Porque, ó, não aceito. Teve essa entrevista aí que ele fez com a Fox, que ele fala um pouquinho sobre isso. Ó. Então o Roger é muito desapontado,
falou, né, sobre a mudança na equipe inteira, né, e outra coisa que ele também falou foi que o carro do Newgarden tinha essa modificação ano passado, só que tem um ponto, o Newgarden venceu as 500 milhas de Anápolis no ano passado, teoricamente irregular, e ele passou pelas especificações, pela parte técnica ali da Indy, né, de checar se tem algum carro fora do regulamento. E aí, meus amigos, vocês podem imaginar o reboliço, né? Como passou pela especificação, se estava fora, se o Team Penske, se a Penske, né, é dona da Fórmula Indy, pessoal técnico, né, de direção de prova, comissários esportivos e técnicos não teriam que ser terceirizados, não ser pagos pela Penske, para não ter dúvidas, né, das intenções. É como se fosse, falando um pouquinho de economia, que o Banco Central é totalmente a parte do governo, né? Ele tem as suas próprias decisões. Enfim, muita discussão rolando, foi um bafafá enorme, tá? Ah, Bia, mas era uma peça que nem tinha performance, por que tudo isso, né? Bom, já vimos, primeiro é o time do dono da categoria, né? Que traz um monte de conflitos de interesse. E, adicional, ano passado a Penske foi desclassificada no carro do Newgarden, e eu acho que do próprio Will Power, eu acho que de novo o McLaughlin não foi desclassificado, punido nessa. Na primeira etapa em St. Pete, o Newgarden ganhou a etapa de abertura do campeonato e aí descobriram que a Penske teria burlado o regulamento, pois quando os pilotos acionam o push to pass na primeira e segunda volta, o sistema está inabilitado. E nesse caso, o Joseph usou várias vezes e ele habilitou, ele foi usado os segundos ali de push to pass nas largadas e relargadas, o que é proibido. Então a Penske burlou ali o sistema e aí foi um baita escândalo e o Will Power e o Joseph Newgarden foram desclassificados daquela prova. O Newgarden venceu as 500 milhas, deu aquela volta por cima, né, depois de todo o escândalo, mas muita gente ficou ali com aquele sentimento ruim, né, de que como a Penske, né, que teria que ser o exemplo, teria ali burlado o regulamento. E nesse caso, pessoal, tem muito ganho de performance, porque largadas e relargadas são estratégicos na corrida. São momentos super importantes para você fazer ultrapassagens, ganhar ou perder muitas posições. Então, em 2 anos, a Penske foi descoberta em 2 momentos fora do regulamento, tá? Pessoal, não é só a Penske, tem um monte de equipes que tomam punições que a gente nem sabe, com pontos, com multa financeira, porque estavam ali um pouco fora. As pessoas perguntam, pô, a Penske não leu o regulamento? Com certeza lê, mas além do regulamento inicial do campeonato, a categoria vai soltando regulamentos extras, adendos durante o ano, e as equipes têm que ficar muito atentas a esses pontos, né? O pessoal da Andretti até falou que eles quase foram punidos porque não viram um desses adendos da forma correta e um dos carros do Hertha estariam ali um pouquinho fora, mas numa medida de segurança e não de performance. A Indy está sempre buscando deixar os carros mais seguros. Então, por isso, pessoal, não é fácil, tá? O Roger sabia, pessoal? Com certeza não. O cara é presidente de grandes empresas, né? Ele não fica olhando cada detalhe, cada parafuso do carro dos pilotos dele. E um ponto também que eu acho que foi uma cagada, né? Não foi uma situação de querer ganhar performance, foi uma falta de conhecimento ali do regulamento, foi que o McLaughlin não estava fora, né? E o McLaughlin tá largando bem aí, tem boas chances de conseguir um bom resultado, e tem sido o grande destaque da Penske esse ano. O Scott McLaughlin fez pole em St. Pete, e tem andado aí melhor do que o Newgarden e que o Will Power, tá, pessoal? Um dos pontos também que a Andretti me falou sobre o alternador, que quando chegaram os alternadores novos, todas as equipes tinham que fazer algumas modificações, só que esse novo que chegou no ano passado não precisava, né? E a Penske parece que manteve essas modificações, você tinha que fazer um trabalho ali para deixar ele adequado, né, ou rápido, enfim. E que todas as equipes já trocaram de cara e aparentemente a Penske deixou aquilo ali modificado e trouxe todo este rebuliço. Então é isso, pessoal, resumindo um pouquinho para vocês em 10 minutos tudo que eu vi por aqui. A situação tá tensa, o Newgarden e o Will Power, falei com eles rapidinho ontem, eles estão juntos ali porque tá todo mundo apedrejando eles, principalmente o Newgarden, coitado, muita coisa acontece sempre com ele ali, porque obviamente ele ganhou também as 500 milhas no ano passado com essa irregularidade.
mas eu vejo ele assim muito determinado. Ele tá ali, tá focado, concentrado em ganhar a corrida. Vão largar de última posição do grid, eles não ficaram de fora da corrida. A categoria entendeu que no sábado eles passaram pela inspeção, no domingo que não, então eles já tinham passado pro top 10 qualifying, então eles iam largar em nono e décimo, mas decidiram que eles iam largar em último depois no grid para ser um pouco mais forte, né, nessa parte da desclassificação. O que gerou também bastante desconforto para as equipes Honda. Por exemplo, Dale Coyne teve o Joseph Abel, que foi o seu piloto, fora do bump day. Ele questionou por que, né, não poderia ser um dos pilotos da Penske ali, porque ele estava dentro do regulamento e ficou de fora da corrida. Bom, espero que tenha entendido, compreendido um pouquinho tudo que está rolando aqui nesse bafafá das 500 milhas de Indianápolis, sobre a Penske, sobre o New Garden, sobre o Power. Comentem aqui o que vocês acharam, né? O que vocês acham desse assunto. E não esqueçam que amanhã tem 500 milhas de Indianápolis. Eu vou estar direto aqui de Indianápolis fazendo os comentários na TV Cultura, junto com Jefferson Kern, fazendo também a cobertura aqui pro Instagram da Fórmula Indy, pro meu também, então sigam lá meu Instagram e o da Fórmula Indy para vocês saberem todos os bastidores aqui de um dos maiores eventos esportivos do mundo, que são as 500 milhas de Indianápolis. Não esquece também de seguir esse canal maravilhoso, porque é muito importante pra gente continuar passando conteúdos legais para vocês. Beijo e até amanhã!